Antes da gente continuar resolvendo as questões, eu vou fazer um agradecimento à pessoa que patrocinou este belo canal com uma mesa digitalizadora. E tá aí, o canal do Ros, já tá feita a menção, podemos continuar. Mas por que fez isso tão rápido? Porque a vida é rápida, tá? A questão da mesa, eu não garanto que a minha habilidade usando esta coisa vá ser a melhor do mundo, entende? Mas a gente descobre com o tempo. Isso daí vai ser usado ocasionalmente. Fora isso, podemos continuar resolvendo o nosso belo livro depois das minhas férias, não é? Depois de resolver um livro inteiro de matemática, a gente tem que tirar férias. Então, questão 9 aqui. O motor, sei lá, da companhia de teste, trucks vai rodar pelos engenheiros, sei lá o que, do laboratório. Nossa, que começo, né? Que leitura boa. Engenheiros, 4 galões de combustível por hora. Tá, isso que a gente precisa saber. Os engenheiros começaram o teste com 30 galões de combustível. A equação y igual a 30 menos 4x, que a gente vai copiar, tá? Não te preocupa, a gente pega o jeito rapidamente de novo. Então, primeiramente a equação y igual a menos 4x, mas pode ficar o menos desse jeito. Aí eu troquei o teclado, então é 30 menos 4x. Já estou começando bem, hein? Comecei bem. Então eu vou ficar meio perdido aqui com esse teclado novo, mas pelo menos está funcionando as teclas, né? Não é que nem o último. Então ele tinha 30 galões, e a equação é essa. O x, que representa a quantidade de combustível, tá? O y left after x horas. Tá, então o y representa a quantidade de combustível que vai sobrar após x horas. Muito bem. Primeira coisa que ele quer que a gente encontre é o termo x, tá? Quando que o x intercepta o y, certo? Ou melhor, nossa, a tradução nunca é boa, né, cara? Quando o gráfico corta o eixo x e y, o eixo x ali, certo? Acho que é isso que ele quer saber. Então, vamos fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei, vamos aproveitar a chuva, vamos pensar um pouco. Que essa volta aqui eu já tô meio lento. É, como se eu fosse rápido alguma vez na vida, né? Então, tudo bem. Valores para os quais... Aqui, primeiro a gente vai escolher um valor para zerar o y. X igual a zero. Pronto. Então, vamos escolher esse ponto primeiro. Então, se o nosso x for zero, tranquilamente a gente descobre que o nosso y é igual a 30, sem precisar substituir nada. Então a gente já tem um ponto aqui para traçar o nosso gráfico aí. Então já teríamos um. Deixa a gente tentar encontrar o próximo. Agora, se o y for zero, qual que seria o valor do x? Tá? Eu estou pegando pontos fáceis, tá? A gente não vai sofrer com as coisas. Então, vamos pegar isso daqui, copiar para cá e trabalhar com isso. Eu não sei se eu falei, mas está chovendo e a chuva ela faz barulho, né? O que é normal de acontecer. Então, se eu pegar isso, mas não é um bom ponto, né? Não. Y igual a zero não é tão interessante. Isso aí vai ser uma reta, então não é interessante. Vamos pegar, por exemplo, x igual a 5. X igual a 5 é útil, tá? Então, para o x igual a 5, o nosso y vai ser o quê? Seria 4 vezes 5, que dá 20, ficaria 30 menos 20, que dá 10. Agora eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Você, no seu caderninho, agora vamos fazer o teste da mesa aqui. No seu caderninho você vai escrever lá y igual a 30 menos 4x. Saiu? Nossa, ficou feio pra caramba porque eu tô olhando pra mesa, tá? Eu não tenho habilidade de estar escrevendo tanto. E aí, escrevendo isso no teu caderninho, que tu notou que é muito rápido de fazer, aí tu vai dizer assim, bom, se o meu x for igual a 5, o que acontece com o y neste caso?
E aqui a gente vai usar o mouse para poder escrever, certo? Quer dizer, só para mudar a tela aqui. Tá vendo? Tudo é novo, mas a gente vai melhorando com o tempo. Tá. Se o valor do meu x é 5, qual seria o valor do y? Então tu vai escrever lá. Y igual... Puxa vida. É mais para baixo, né, meu bem? Y igual a 30 menos duas não, né? Aí fica feio. É 4 vezes, e agora sou eu olhando para a tela. 4 vezes 5, por isso que ficou desse jeito. Então meu y vai ser igual a 30 menos 20, tá? É isso que o teu professor espera que tu faça na hora de descobrir os pontos, né? Tu não vai fazer as coisas de cabeça. Então, daí tu tira que o teu y é igual a 10. E aqui tá ficando torto e tosco porque eu estou aprendendo a usar isso daqui, tá? Muito difícil pegar o jeito, mas enfim, seria o que tu faria no teu caderninho bonito aí. Então tá bom. Aí o que a gente vai ter? Temos esses dois pontos aqui. Com isso, já é o suficiente para te traçar o gráfico dessa coisa, né? Então, se a gente vier no GeoGebra, copiar a nossa equaçãozinha aqui, pedir para ele traçar o gráfico pra gente, porque de novo, a gente não tem por que perder tempo com isso. Pelo menos eu não tenho, você tem, melhor dizendo, né? Eu não tenho, você precisa. Então a gente vem aqui e pede para ele fazer esse desenho. Se eu pular aqui e dar um Enter, ele vai fazer o desenho para nós. E cadê o desenho? Eu mudei as cores para ficar mais agradável, mas pelo visto não ajudou. Tá aqui, aqui eu sou daltônico, tá? Agora eu vi. Pera aí, vamos mudar isso aqui também que não tá bom não. Ampliar configurações. Eixos básico, tá? O básico tá aqui, o estilo é esse. Tá, se eu botar negrito aqui, o que acontece? Tá, fica só os eixos em negrito. O que já é útil, deixa assim. Agora, o estilo do rótulo, se eu botar negrito, nada acontece. Mas você tinha que ter feito isso antes. Não, não tinha não. A gente vai fazendo como mudar. Estilo do ângulo reto, não. X, vamos descobrindo, assim que vocês fazem também, quando não sabe, pô. Cadê a bodega do coisa? Graduações. Eixo Y, não, malha. Talvez a cor de fundo, né? Seria mais esperto mudar para outra coisa. Talvez mais claro. Que aí dá pra ver o gráfico. Ainda assim tá com a cor miserável, né? É o que dá ser daltônico, hein? A gente cai nessas. Vamos de novo. Configurações. Tarará, malha. Cor. Vamos mudar. Que cor tá? Tá nessa coisa. Vou botar isso aqui, quem sabe. Aí já ficou mais bonito, mas o gráfico em si, não. Malha. Negrito. Negrito é interessante pra malha, mas não pra porcaria da cor daquele lixo ali. E agora vocês me perguntam, e se eu vim em cima de você? Configurações. Definir. Exibir objetos, exibir rastro, nome. Puxa, o brabo é que fica ruim pra mim ver essa porcaria. Então o que vai acontecer, já que fica ruim pra mim, e aí eu não consigo, lamento, mas então a gente vai ficar com a tela branca mesmo, tá? Deixa eu voltar pra cá, vamos no básico aqui de novo. Distância, cor. E vamos ficar com branco. Putz, que os pariuços. Cada vez que eu mexo piora um pouco. Cada vez que tu mexe piora um pouco. Por que será?
Não sei, cara, não sei. Tava tão animado pra resolver isso daqui. Ah, mas eu vejo o gráfico do coisa. É, tu vê, eu não vejo. Temos aí um problema. Cadê a miséria, né? Por que eu não começo o vídeo de novo, né? Vamos começar de novo, fingir que nada tá acontecendo, nada aconteceu. Né? Domingo. Que domingo hoje é? Sei lá, quinta-feira. Cara, eu arrumei isso daqui. Eu arrumei este pedaço de lixo aqui. Eu sei que o gráfico, eu tô vendo ele mal e porcamente aqui. Esse é o problema desse lixo. Será que se eu botar as configurações de padrão? Cadê? Como é que eu reseto? Deixa. Eu só quero resolver as questões, cara. Eu não quero ficar preso meia hora numa coisa estúpida dessas. É só o que eu não quero fazer hoje, sabe? É isso. Eu só não quero ter que ficar aqui meia hora neste pedaço de lixo de programa. Mas não é lixo. É tu que não sabe fazer as coisas simples. É tu que não entende. Restaurar configurações. Pronto. Resolvido por enquanto, não está? Tá aqui o nosso gráfico, né? Olha só que bonito. Ele passa aqui no 7.5, y é 0 em 7.5, ótimo. Agora o tamanho da fonte ficou um pequeno lixo, mas tudo bem. Tudo bem. Não é em Basics, não é... Aqui, vamos lá. Vamos aumentar o tamanho da letra para 28, para todo mundo enxergar. E quando eu falo todo mundo, eu tô falando de mim mesmo. E depois eu resolvo isso. Tá vendo, ó? 5 minutos perdidos porque o cara não sabe resolver uma coisa simples. Enfim, vamos diminuir o zoom mais um pouco pra gente ver onde ele corta o eixo, tá? Então aqui, ó, o x, quando o nosso x for zero, nosso ponto zero aqui, ele vai cortar o eixo aqui, o y vai ser 30, tá? Então o gráfico corta o eixo y no 30 quando o x é zero. E quando o x for 7.5, bem aqui no meio, tá vendo? Olha que coisa bonita, 7.5. Esse gráfico vai cortar o eixo x. Então, seriam esses dois pontos aí que acredito eu que ele tenha pedido pra gente, certo? Então, vamos colocar aqui, letra A. Então, o nosso y vai ser 30. Vou voltar para a questão aqui só para garantir que não estamos fazendo nada errado. Então, encontre o x e o y, onde ele intercepta, beleza. Então seria x igual a 7.5 e o y igual a 30. Muito bem. No caso, eu acredito que o ponto, né, aqui seria, os dois pontos seriam para o x 7.5 para o y 0, mas a gente viu que em alguns casos, alguns autores simplesmente escrevem só o valor da coordenada ali, que não vai ser 0, né, porque a outra vai ser. Então ficaria assim. Se a gente for verificar a nossa resposta, peraí, vamos voltar para cá. Vamos verificá-la, porque a gente não quer continuar errando, tá? Aqui hoje já está uma sucessão de problemas gigantescos. Tá, então o x-intercept seria o 7.5 e 0 para o y, e o y está ali. Então, vamos fazer como ele quer, tá? X, tracinho, intercept. Então, ele seria 7.5 e 0 para o y, que é justamente o que a gente está buscando. Nosso y aqui seria nesse caso o x é 0 e o nosso y é 30. Nossa, que tecladinho agradável de escrever. Tá, então estão aí os dois pontos. Letra B, o que ele quer da gente. Volta para cá. A B ele quer.
Tá, intercept dx, o contexto, tá, no contexto deste problema, quando o gráfico toca o eixo X, que aí a gente deveria vir para cá, quando o nosso gráfico aqui cruza o eixo X, significa que esse valor aqui, esse ponto, é a quantidade de horas até o combustível acabar, né? Está testando um motor lá, se é o que eu entendi pelo enunciado. Quando chegar em 7,5 horas, os 30 litros ou galões de combustível vão acabar. Tá? É isso que significa aí, esse 7,5. Vamos lá ver o que o autor tem para dizer. Tá, eu vou escrever alguma coisa aqui, porque aqui nem eu digo para vocês. É necessário escrever, é necessário tentar, mesmo que a resposta não esteja correta. Quer dizer, significa, esse ponto, ou melhor, esse ponto aí que seria o valor, né? Significa este valor, vou escrever assim, significa o tempo em horas até o combustível acabar. Combustível tem acento, não tem? Eu não lembro mais. Mas não tem que estar decorando palavra por palavra, tu tem que saber a regra, né? Pois é, né? De fato, teria que saber. Combustível, é no I. Muito bom. Porcaria, vem pra cá. Essa mesa aqui tá me atrapalhando aqui, cara. Eu acho que eu vou deixar ela de lado por enquanto, botar meu teclado aqui no centro da coisa. E se eu precisar dela, que eu duvido muito, aí eu vou usar. Tá, tempo em horas até o combustível acabar. Ponto. C. Vamos ver o que o nosso autor tem para dizer a respeito disso. Tá. Esse ponto representa a quantidade de combustível no caminhão após 7,5 horas. Após esse tempo, o tanque contém 0 galões. Ele está vazio. Melhor que a minha resposta, mas de fato significa a mesma coisa, né? A gente entendeu o conceito geral da coisa. Contexto do problema. Tá, agora ele quer pro y-intercept. Tá bom. Opa. Tá, nesse caso, ele representa a quantidade de combustível que tem, né? Representa a quantidade de combustível. Olha o acento. Combustível no tanque. Seria isso? Né? Quando o tempo é zero, que seria o x, né? Quando nosso x é zero, a quantidade de combustível seriam os 30 galões lá. Acho que é assim. E quando o tempo for 7,5 horas, a quantidade de combustível vai ser zero. Imagino que seja isso, no contexto deste problema, certo? Tá. Então esse ponto aqui representa a quantidade de combustível no caminhão inicialmente após 0 horas. Após 0 horas, o tanque contém 30 galões de combustível. Tá bom, entendemos a ideia geral. A gente agora tem horizontal e vertical linhas, tudo bem, a gente já vê isso. Vamos ver, acho que esse aqui a gente já fez, né? Que seria coisa do caminhão lá. Tá, já fez. Vamos ver a dica aqui. Tá. No exemplo 7, a gente fez o gráfico
do primeiro quadrante, significa que quando o x e o y e as coordenadas eram positivas. Uma coordenada negativa implicaria em uma idade negativa. Beleza, eu já nem lembro o que é o exercício 7, ou o exemplo 7 que a gente viu, mas tudo bem. Implicaria em um valor negativo para o carro. Tá. É o que não faz sentido. Acredito que seja esse exemplo aqui que já está já na solução. Pô, vamos voltar só para ver se é. Exatamente. O exemplo aqui do carro, né, que vai desvalorizando com o tempo, certo? Então é isso. Ou o valor pago por mês, por ano, para manter, eu também não entendi. Não lembro direito, na verdade, essa questão. Mas eu sei que é uma coisa assim, ó, é uma desvalorização ou uma taxa menor que tu tem que pagar quanto mais passa o tempo, né? Então, aqui estaria o valor em dinheiros. E aqui, se passasse de 5 aqui, 5 anos aqui não teria sentido, né? Porque daí o valor do y começaria a ser negativo, de fato. Aí não faria sentido. Muito bem. Agora a gente vai ver horizontal e vertical linhas. O que tem? Tá. Uma equação linear pode ser escrita na forma ax mais by igual a c. Tá. Onde o a e o b não podem ser zero. E a e b zero. Versus zero, toda uma linha horizontal ou vertical, respectivamente. Tá. Se o a ou o b forem zeros, né, mas não ao mesmo tempo, aí tu vai ter duas linhas. Beleza. Definição: vertical e horizontal, linhas verticais e horizontais. Pode ser escrita na forma x igual a k, onde o nosso k é uma constante horizontal, tá? Seria o y, na forma y igual a k de novo, k constante, tá? Entendi. Vamos para a próxima, que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para ver. O gráfico da equação. Praticar. X igual a menos 4. Então tá. Então, questão 10. X igual a menos 4. Tá bom. Bom, tu já viu lá que se essa equação, na verdade, que a gente estaria buscando, seria a forma completa dessa coisa, seria ax mais by igual a c. Nesse caso, o b é zero, então ficamos só com ax igual a c. Então isso vai ser uma linha, né? Bonitinho. Se a gente copiar isso daqui e for para o nosso GeoGebra belo aqui, o que a gente vai ter? Não, poxa vida. Tá, calma, pô. Depois tu já me complicou a vida, um terror aqui. Pronto, se eu colar aqui, der um Enter, ele muda. Então seria x igual a menos 4. Vamos tirar um pouco o zoom. Botar no meio. X igual a menos 4. Temos aí. E os valores de y. Para qualquer valor de y, o x continua sendo menos 4. Certo. Tá bom. Vamos verificar se está tudo certinho para cá. Vem para cá, eu quero ver gráficos, eu quero ver desenhos. Cadê? 10. Aqui, ó. Tá esta linha bela aqui, ó. X igual a menos 4. Beleza, qualquer valor de y que tu escolher, x continua sendo menos 4 aí. Tá? Então, para qualquer coordenada que tu escolher para o y, né? Tá aí o nosso x. Perfeito, muito bem. O GeoGebra acertou. Vamos dar os parabéns para ele. E vamos lembrar que vocês também tem que fazer, né? Certo? Então tá bom. Então o gráfico da equação x igual a 6. O que será que vai acontecer, hein? Muito bem.
Na verdade, vamos ver o que ele tem para explicar aqui, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Por causa da equação tá na forma x igual a k, a linha é vertical e apenas cruza o eixo x, ou a abscissa, né? Então, x igual a 6 significa que construir uma tabela e as soluções da equação, a escolha para a coordenada x sempre vai ser 6. Mas o y pode ser qualquer número real. Então, o nosso x sempre 6, os pontos aqui. E o y, menos 8, 1, 5, tu pode escolher o que quiser para o teu y e vai ter essa reta aqui, ó, tá? Passando pelo 6. Então, a 9 provavelmente vai ser, tá, para o y agora, só que ficaria menos 7 quartos. Tá, vamos copiar esse exemplo. Ele muda um pouquinho, mas não muito. Então, exemplo 9. Ele muda um pouquinho, mas não muito. É uma boa, né? Então isso aqui seria 4x igual a menos 7. Muito bom. Então agora, se a gente dividir ambos os lados aí por 4, ficaríamos com menos 7 quartos. E é isso, tá? Então, esse seria o valor do x, que na verdade eu copiei x, mas é y, né? Agora que eu me atentei a isso. Então, se a gente copiar você e jogar lá no GeoGebra, de novo aqui, vamos lá, tá aqui é menos, então ficaria aqui, ó. Vamos ver se tem esse ponto, vou ter que aumentar muito para aparecer. Tá por aqui, menos 1,75, mais ou menos. Ok, vamos voltar, menos 1 tá ali, 0 tá lá. Tá entre menos 1,5 e menos 2. Então vimos aí o que aconteceu com o nosso y, né? Gera uma reta horizontal, onde a coordenada y sempre vai ser essa, menos 7 quartos, e o valor do x sempre pode mudar, né? Então, se a gente vir para o exemplo aqui, ele vai mostrar a tabelinha de novo pra gente, ó, o valor de y sempre se mantém constante e o x varia, para te ter os pontos para te poder desenhar a tua reta. Ótimo. Questão 11 aqui dessas para praticar, basicamente a mesma coisa, muito simples a ponto da gente não precisar fazer, certo? Isso aqui seria y igual a menos 9 meios ou menos 4,5, tá? Então o valor da coordenada y sempre vai ser esse, menos 4,5. E o x pode variar. Vamos ver se tem a resposta aqui. Tá aqui. Ó, tá entre o menos 4 e o menos 5, então menos 4,5 pro y e o x está variando. Bonito, né? Tá, tem mais uma dica aqui. Note que as linhas horizontais e verticais não passam pela origem. Apenas uma intercepta por instância. Tá. Tá, então essas retas elas vão interceptar ou passar só por um dos eixos. Então, não passam pela origem. Ou ela passa pelo eixo x ou passa só pelo eixo y. E é paralelo ao outro eixo, tá? Horizontal, beleza. Então, entendemos isso, muito legal. A gente pode seguir para a próxima questão. É um daqueles exemplos para usar calculadora? É, muito legal. Tá, o que ele quer aqui? Nome dos gráficos, mostra a porção retangular das coordenadas. Tá. Tá, legal. A gente não tem uma calculadora dessas, né? Vocês têm? Eu não tenho.
Se bem que a gente tem acesso a coisas bem melhores, né? Podem ser analisadas usando o gráfico, tá? Olha só, muita coisa. Tabela, aí gera o gráfico. Quem diria que uma calculadora faz isso, né? Que loucura. Tá, então isso aqui não é pra nós. Não precisamos nos preocupar tanto assim. Sempre tem um videozinho no YouTube ensinando a fazer esse tipo de coisa. Tá, então chegamos na seção e na parte onde a gente pratica para ver se entendeu alguma coisa. Eu espero que a gente tenha entendido alguma coisa até aqui. Vamos lá. Study, tá, beleza. Após fazer um teste, é uma boa ideia corrigir o teste para você não cometer erros depois. Novamente, é recomendado para approach. Você usa clean sheet of paper e dividir o papel verticalmente. Tá, ele está ensinando basicamente a fazer o desenho para te traçar, para fazer os gráficos, né? Teste, homework, tá. Só recomendações para os aluninhos, que bonito. O que tem aqui para nós? Perform the correct matemática aqui, tá? 2 mais 4 vezes 5. Certo, isso aqui a gente já viu, tá? Regrinha de como é que tu faz as coisas. Tu não somaria o 2 mais o 4 para depois multiplicar pelo 5, né? Tem uma multiplicação antes aqui, tem uma prioridade maior. Então faria o 4 vezes 5. Eu espero que vocês saibam fazer isso, tá? Não é nem brincadeira. Se tu não souber uma coisa básica dessas aqui, da ordem com que tu faz as coisas, tu vai sofrer, né? Então nessa altura que tu não pode não saber isso daqui. Tome um tempo para fazer correções, tá, no seu último teste. A gente não fez esse teste, ou fez, né? Fez os testes do livro ali, errou muito pouco. Então não precisamos fazer correções. Ou melhor, a gente faz as correções na hora, né? A gente não deixa para depois. Tá. Defina esses termos aqui. Retangular, sistema de coordenadas cartesianas. É os sistemas dos eixos x, y e definir, cara. Caramba. Não sei definir sistema cartesiano. Não sei, pior que de cabeça não me vem uma definição muito boa não. A origem seria onde os eixos se cruzam, né? Onde o eixo x e y se cruzam. Se a gente vir para cá, teríamos aqui a nossa origem, o zero, ó, aqui, zerinho, bonitinho, onde o eixo x aqui das abscissas se cruza com o eixo y aqui das ordenadas. Equação linear de duas variáveis. É uma equação linear de duas variáveis, exatamente. Linha vertical. Nossa, tem umas perguntinhas que se caísse numa prova eu ia sofrer para explicar, cara. E nem sei se eu ia conseguir. Esse x-axis aqui seria o ponto onde o gráfico se cruza com o eixo x, né, com o eixo das abscissas. Quadrante, ou o ponto em que ele tem em comum, né, que pertence tanto a um quanto ao outro. Quadrante. Bom, quadrante seriam os lugares aqui, né? Os lugares. A localização dos pontos, sei lá. Então a gente teria 4 quadrantes na nosso sistema de eixo cartesiano aqui. Onde as coordenadas do primeiro quadrante aqui seriam o x e y positivo. Segundo quadrante o x é negativo, o y positivo. E assim por diante. Toda aquela história que eu não sei explicar muito bem, mas sei o que significa. Eixo y aqui, esse y axis aqui é o lugar onde o gráfico corta o eixo y, lá intercepta, sei lá o que. Uma coisa assim. O x-intercept. Então tem diferença, x-axis e intercept. Nossa, é. O cara foi escolher um livro em inglês, né, cara? Tem que sofrer mesmo, né? É verdade. Ninguém mandou escolher um livro americano pra resolver. Mas é só pra gente comparar com os outros, né? Pra parar com esse choro de o livro lá tem de outro lugar, é especial, é muito melhor do que os nossos e não sei o que lá.
Depende, cara, depende muito do autor, não é assim muito melhor. Tudo depende. Tá, dados as coordenadas de um ponto, como determinar se o quadrante. Tá. Tá, beleza. Então, essa questão 3 aqui, ele tá te dizendo o seguinte. Então, se ele te der as coordenadas de um ponto, vamos lá, botar aqui. Por exemplo, se ele te der as coordenadas 2 e menos 5, esse ponto aí. Em que quadrante este ponto se encontra? Tu vai olhar, olha, o x é positivo, tá? Então, se a gente olhar para cá, mas tu não está escrevendo, tu não está explicando direito. Pois é, até calma, rapaz, até calma. A gente vai tentando aqui, ó. Então, nesse caso, o nosso x é positivo, é 2, certo? Aqui tá dando 0.2, não gostei, cara. Tá muito dividido isso aqui. Só diminuir o zoom, né? Tá, beleza. Então, nosso x é 2. Em que quadrante este ponto poderia estar, já que a coordenada x é 2? Ele pode estar no primeiro quadrante ou pode estar no quarto quadrante. A gente ainda não sabe. Agora, se a gente for olhar para a outra coordenada que eu escolhi, menos 5, tu sabe perfeitamente que ele só pode estar no quarto quadrante. Por quê? O x é 2 e o y é menos 5. Então, esse ponto estaria bem aqui. Bem aqui, ó, bonitinho ali. Tá bom, então é assim que a gente sabe. Mas isso não explica muito. Ele quer que tu explique como é que tu chegaria nessa conclusão. Bom, eu chegaria nessa conclusão porque o autor chegou pra gente e falou, olha, isso é primeiro quadrante, isso é segundo quadrante, isso é terceiro quadrante, isso é quarto quadrante. Observe que as coordenadas no primeiro quadrante são assim, assado, as coordenadas no segundo quadrante vão se comportar de outra maneira e tudo mais. O que... Opa, não é pra cá que eu tenho que vir. O que não é tão difícil de compreender, né? Porque se a gente pegar aqui, vamos puxar a mesinha agora. Vamos trabalhar com a mesa digitalizadora. Olha que coisa bonita, tá? Vamos lá. Pá. Nossa. Que qualidade, Dão um desconto para mim aqui que eu estou aprendendo. Sou um menino novo. Então, primeiro quadrante, lá, tá aqui. A gente viu isso, a gente decorou. Os valores de x vão ser positivos aqui, né? Começa tudo no zero, tudo na origem aqui. Então, nesse primeiro quadrante, tu espera que os valores de x sejam positivos. Tá? Isso coisas que o autor ensinou para nós e que tu tem que decorar. Então, ele quer que explique. A minha explicação é essa. Me obrigaram a decorar isso. Simples assim. Fui obrigado a decorar aqui no primeiro quadrante, as coordenadas aqui são positivas. Claro que decorar não é bem por aí, né? Porque a gente não precisa necessariamente decorar tudo. No segundo quadrante a coordenada y vai ser positiva. Não, é só tu olhar. Olha para os valores de y aqui. Se tu tiver um ponto mais ou menos por aqui assim, tu vai vir aqui, vem devagarinho aqui, ó. Nossa, olha como treme a mão, hein? Que miséria. E aí, tu faria os pontos e bem certinho, bem retinho. E tu chegaria aqui e olharia que o teu valor de y é positivo para esse ponto. Então, a coordenada do y positiva, tu viria aqui embaixo no x. Olha aqui, ó, teu x aqui. Tu viria, o x é negativo, é menos 5, por exemplo. Então a única coisa que tu tem que saber é a questão dos quadrantes. Esse é o segundo quadrante, que a gente teve que decorar de novo. Isso a gente foi obrigado a decorar. Não necessariamente o resto tu precisa saber, mas tem que saber isso. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro quadrante aqui embaixo. Tá? Então, um ponto aqui no terceiro quadrante, por exemplo, seria o quê? Bom, coordenadas para ele. X, se tu olhar ali para um ponto, por exemplo, que estiver aqui assim, sei lá, ainda fiz o risco muito alto, mas o ponto que estiver por aqui, ele vai ser o quê? Bom, o x é negativo, y também, né? O zero está aqui, a origem está aqui, para cima é positivo, para a direita é positivo, então aqui para baixo y negativo. Então, beleza, é assim que a gente sabe. Mas como é que sabe? Eu decorei. Opa, não é 3 agora, é 4.
Então essa parte eu tive que decorar, dos quadrantes. Agora não necessariamente essa, se tu olhar para um ponto ali, o x é -5 e o y é 7, ali das coordenadas. Que quadrante tá? É só pensar um pouquinho, falar, bom, x negativo tem duas possibilidades. Segundo quadrante ou terceiro. O y é 7, então positivo, então primeiro quadrante. Quer dizer, segundo quadrante pro ponto, tá? Um pouquinho de exercício, mas no mais era isso. Então é assim que a gente sabe. Decora primeiro saber onde ficam os quadrantes e o resto é automático, tá? O resto deduz tranquilamente, sem precisar estar decorando mais do que isso. Basta olhar. E como tu viu aqui, rapidamente tu faz um desenho desses aqui para te auxiliar numa prova, tá? Num cantinho, rapidamente. Não é nada complexo. Voltando para cá. Então, eu acho que tá explicado. E numa prova, como é que tu explicaria? Pois é, para uma prova eu me prepararia para isso, né? Muito bem, questão 4. O quê? What is meant by... The word ordenada, order... Nossa, indetermo... para ordenado. O que essa palavra quer dizer? Que... não sei. Não sei mesmo. Não sei que o par ordenado seriam as coordenadas, né? De um ponto ali. Teria coordenado do eixo x, coordenado do eixo y e é por aí. Mas de fato não sei. Se ele explicou pra gente, eu não lembro. Tá bom. Eu vou me contentar com essa resposta, que não é muito boa, mas... enfim. Plote os pontos em uma... tá, um sistema cartesiano, legal, de coordenadas retangulares, legal. Tá, temos estes pontos aqui. -2 e 1. Interessante. Então... peraí, acho que o GeoGebra faz isso. Então não precisaria estar por aqui. Mas e se eu conseguir desenhar? E aí? Será que a gente teria sucesso? Vamos ver. Puta que pariu. Não vai dizer que eu fechei o... Tá. Estamos começando bem. Estamos começando muito bem. Minimiza isso aqui. Minimiza gabarito. Ele jogou lá pra baixo, por isso que eu não tinha visto. Porcaria de coisa, tá vendo? Vai querer brincar com as tecnologias novas? É isso que dá. Então vamos ver aqui. Mas tá feio o teu desenho. Tá feio, tá horrível. Mas é pra você fazer bonitinho no caderno. Então ponto A seria -2 e 1, tá? Então se a gente voltar pra cá e fazer uma escala muito tosca aqui, então pro X aqui seria -1, aqui -2, tá? E pro Y aqui seria 1. Então -2 e 1 seria esse ponto aqui, certo? Todos concordamos com isso? Tá aqui o 1 e aqui o -2. Então, tá aí o ponto. Mas não tá bonito, é verdade, não tá mesmo. 0 e 0 é o C, mas o B é 0 e 4, tá? Então, o nosso ponto B seria 0 pro X, então seria tá aqui. Então esse ponto tá sobre o eixo Y, tá? Simplesmente assim. Então, aqui 2, aqui 3, aqui 4. Então este ponto está por aqui. Vamos colocar ele aqui. Tá essa coisa aí. E o C seria 0, 0, né? 0, 0 claramente está aqui no meio, aqui, ó, da coisa. E assim por diante, né? E assim por diante.
o D seria menos 3 para o X e 0 para o Y. Então, menos 3 para o X e 0 para o Y, que se calma lá que eu estou segurando a caneta muito mal. E coisa horrível. Tá, menos 3 aqui para o X, 0 para o Y, ele está em cima sobre o eixo X. Então aqui eu deveria colocar, né? Certo, já deu para ver a minha habilidade usando uma mesa desse tipo, né? Não parece ser uma coisa muito boa eu tentar fazer isso, mas tudo bem. Então a gente já fez alguns pontos aí, não foram todos, mas o suficiente para compreender. Mas eu não compreendi. Pois é, né? Talvez a adição disso daqui deva passar. Esperar um pouco para mim fazer essa. Vou usar uma mesa digitalizadora. Então Ctrl Shift S, para você não ser prejudicado pela minha falta de habilidade, a gente copia esta imagem e faz o seguinte: abre o Paint, cola ela aqui e agora a gente tem uma imagem para trabalhar. Então, poxa vida, vou pegar o lápis, vou aumentar um pouco o tamanho, mais, e vamos plotar alguns pontos. Ponto 00, tá? Vamos por ordem, né? Porque quem precisa de todos. Então, vamos devagarinho aqui. O ponto A é menos 2 e 1, tá? Então, só para não ficar muito tosco a coisa, né? Então, o menos 2 está aqui para o X e 1 seria para o Y. Então, esse ponto A se encontra neste local aqui. Pronto. Próximo ponto seria 0 e 4, tá? Então, é 0 para o X e 4 para o Y. Sei que eu consigo arrastar. Não. Eu apago as coisas. Ah, tá, é assim, tá, lembrei. Então aqui 0 para o X, 4 para o Y. Próximo ponto que a gente tem que fazer seria o 0, 0, né? Tá na origem aqui, ponto C. 0 para os dois. A D é menos 3 e 0, então menos 3 e 0 estaria aqui. Menos 3 para o X, 0 para Y. O E nem pensa que eu vou fazer isso. Vamos ver. Esse menos 7 dividido por 3 me quebra. 3 por 2 é 1,5. Então 1,5 para o X e para o Y aqui, tá? Nem vamos perder muito tempo. O próximo aqui. O F seria menos 4,1 e menos 2,7, tá? Menos 4,1 para o X estaria por aqui assim, pertinho do 4, e menos 2,7 estaria perto do 3. Então seria por aqui assim, um pouquinho para o lado, mais ou menos aqui assim, esse ponto. É isso? É isso. O outro eu nem quis tentar, é 1,5, sei lá, para o X. E para o Y, não sei o que. Vamos ver o gabarito disso, que não está aqui. Maravilha. Então o gabarito está para cá. Vou tirar esse desenho daqui. O gabarito está para cá. Tá? Ponto B está aqui. 4 e 0. O C está na origem. Muito bem, a gente fez. O A era menos 2 e 1. Tá aqui. E agora como é que tu lembra tão bem? Olha que memória boa tu tem, hein? Pois é, algumas coisas eu guardo na cabeça. O ponto D era menos 3 e 0. Então tá aqui ele. O F tá aqui. O cara pegou o Paint também e fez a mesma coisa que eu fiz, né? Só botou os pontinhos ali em cima. Pra que perder tempo, né, cara? E o F, que a gente teria que era menos 4,1, então é um pouquinho pro lado aqui do 4. E a coordenada Y, né, era menos 2,7. Então tá perto do 3 por ali. Então tá aí o ponto. Mais ou menos o que a gente fez, certo? Mais ou menos o que a gente fez.
E os galos começaram a cantar. Olha que coisa bonita. Que coisa linda. Não, peraí, cancela. Espera lá que vai ter outra questão de ponto, né? Então a gente já... Ah, eu achei que eu tinha já arrumado. Beleza, eu vou deixar esse gráfico aí, que a gente tem mais uma questão dessas para plotar os pontos. Tá, e a gente tem os pontos na retangular, beleza, mesma coisa de sempre, tá? Então o primeiro vai ser menos 2 e 5, então menos 2 para o x, 5 para o y, vai estar lá em cima. De novo, saiu do meu lápis, beleza, mas voltou. Então menos 2 para o x, 5 para o y seria aqui. Próximo, 5 meios e 0, tá? 5 dividido por 2 é 2,5. Então estaria entre o 2 e o 3 aqui, e 0 por o y, então vai estar exatamente aqui, ó, entre o 2 e o 3. Muito bem, então até acertei aqui a coisa. Próximo ponto, 4 e menos 3. 4 para o x, 4, e menos 3 para o y, então desce para cá. E antes que você venha dizer assim, ah, mas isso é chato, mas isso eu não preciso fazer, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque eu entendi já, eu não preciso. Eu vou te dizer que esse é um assunto que vai ser cobrado, tu vai ter que olhar para os gráficos, tu vai ter que interpretar as coisas. O quanto antes tu transformar esse assunto numa coisa banal, uma coisa que tu sabe fazer tranquilamente, que é muito diferente de tu olhar para uma questão e falar assim, ah, é fácil, isso é fácil, isso eu já entendi. Não, tu não entendeu, tá? Acredite em mim. Quando tu olha para um assunto e fala assim, ah, esse é simples, depois quando eu precisar eu faço, eu não vou sofrer com isso. Tu vai sofrer sim, tu vai ter dificuldade. Quando for cobrado de resolver esse tipo de questão aqui, como tu não tem prática nenhuma nisso, tu vai se enrolar. E acredite, essas são justamente as questões que vão cair nas provas, aquelas que foram feitas para pegar gente que não está habituada a fazer essas coisas, tá? O hábito te ajuda muito, mas nossa, tu faz coisas automaticamente, tá? Então não pula essa parte aqui, cara, porque essa é uma parte importante, é uma das mais importantes, é tão importante que eu parei a resolução do outro livro lá, parei de resolver para fazer o mesmo assunto, ver a mesma explicação com outros autores, de tão importante que é esse assunto aqui. Não especificamente isso, mas tu vai trabalhar com funções, então isso daqui acaba fazendo parte do todo, né? Então tá aí, seria 4 e menos 3 para o y, o c, exato, eu fico falando demais, eu me empolgo um pouco. A letra D é 0 e menos 2. 0, x, tá, menos 2 para o y, ficaria bem aqui assim. Aí é 2 e 2, então 2 aqui para o x, 2 para o y, ficaria por aqui. Próximo, menos 3, menos 3. Então, terceiro quadrante, tá? Menos 3 ficaria bem aqui. Tá aí. Então, esses são os pontos que a gente arrumou. Então, se a gente for olhar no gabarito, no belo gabarito, o que a gente vai achar? Espera encontrar esses valores. Certo, questão 7. Cadê a questão 6? Ah, claro, esse livro, eu esqueci disso, eu acabei esquecendo. Que as questões pares não têm resposta. Certo, eu me esqueci. E a gente não tá mais fazendo as pares, né? Justamente para não perder muito tempo, de fato. Então essa foi meio que uma perda, mas de novo, não tem muito como errar esse tipo de questão aqui se tu presta um pouquinho de atenção. Se eu errei algum ponto aqui, eu peço desculpa, tá? Não foi a intenção de jeito nenhum, mas eu acho que tá certo. Então, vamos deixar 6, vamos para 7 aqui. Um ponto de abscissa x deve ter... Qual seria a coordenada? Tá, calma lá. Um ponto com abscissa x.
x-axis. Eu não lembro direito esse termo, mas isso aqui deve estar fazendo relação a quando y é zero, seria isso? É, exato, né? Lembra da questão lá que a gente teve que achar da última? Peraí, vamos voltar cá. Que ele queria que a gente interpretasse, né, os valores. Vem cá. Não. X and intercepts. Tá, então não é a mesma coisa. Tá, aqui seriam os pontos onde o gráfico intercepta o eixo X, né? E o Y que a gente teve que encontrar, ou seja, quando intercepta o eixo X, o valor de Y é zero. Só que nesse caso, não é bem isso. N é um ponto onde a X... ponto com x. Ah, deve ser sobre a abscissa, né? Esse x aí. Qual que seria a coordenada do y? Eu vou dizer que é zero, porque seria, se for um ponto sobre a abscissa, então a coordenada y tem que ser zero. Vamos ver? E, de novo, eu só estou tendo dificuldade por conta do inglês, tá? Só por conta da tradução das coisas, não porque eu não saiba essa parte básica aqui. Mas basicamente o que ele quis dizer provavelmente é isso, ó, pontos que estão sobre a reta x aqui, qual é que seria a coordenada y desses pontos? Por exemplo, esse ponto aqui, o ponto C nosso que a gente viu que era 0, 0. Qual é que seria a coordenada y? Ou desse ponto menos 3 aqui, qual a coordenada y dele? É 0, né? Então é isso. Então ponto sobre o eixo x ali, coordenada y 0. Tá? A 8 a gente nem vai olhar, porque não tem gabarito e ele está perguntando do y. Então, logicamente, a coordenada x é 0. Tá, vamos para a próxima. Questão 9. Tá, para os exercícios 9 e 10, dadas as coordenadas, os pontos, o quadrante, qual ponto, onde está o ponto localizado? Ah, ele quer saber os pontos, então. Tá, então não tem problema, vamos fazer. Então vamos lá, 9. Nossa, pulou da 3 para 9. É que também essas questões aqui tem que fazer desenho, né? Não tem o que fazer. Então, ponto A. Se eu não me engano é assim que ele representa, eu acho. O nosso ponto A coordenada x é menos 4. Coordenada y é 5. Então, menos 4, 5. Ponto B. O que a gente tem para o B? É menos 2 para o x e 0 para o y. Então, 0 para y, ponto C. O nosso C é 1 e 1. Tá bom. Tá vendo? É nesse ponto que tu quer chegar. É olhar para as questões e falar, nossa, que grande dificuldade ela é, né? Então, vamos treinar para isso. Agora, a gente teria 4 para o D, na coordenada x, e menos 2 para o y, né? 4 e menos 2. Tem mais algum ponto? Tem um no terceiro quadrante. Que seria, calma lá, é menos 5 para o x e menos 3 para o y. E é o ponto E. Tá bom, esses são os meus pontos aí. Vamos lá, se bem que eu deveria corrigir aqui, né? Tá, vamos lá, ponto A, menos 4 e 5. O B, ele quer saber o quadrante também. Ai, que coisa bela. Tá, põe aqui um espaço. Tá, esse daqui, vamos lá. O x é menos 4, então exercitando o que a gente viu, né? Ou ele tá no
segundo quadrante ou está no terceiro. O que vai determinar isso seria o y. Nesse caso aqui é 5, então ele se encontra no segundo quadrante. Tá? Então, colocamos assim, não esse. Pronto, ponto segundo quadrante. Segundo ponto aqui, sem olhar para o gráfico, né? Sem recorrer a olhar aqui e falar, ah, tá, esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto quadrante. Não, a gente não precisa disso. Então o nosso x aqui é menos 2. Ah, mas tu decorou isso, então se o x é negativo... Não, não é essa a questão, é que eu estou visualizando o desenho, tá? Na minha cabecinha pequena, eu consigo olhar, visualizar isso daqui, ó, eu imagino isso daqui. Então não é a questão que eu decorei, ah, quando o y for negativo, então é isso ou aquilo. Não, não é isso que está acontecendo, tá? Estou visualizando isso. Muito bem. Então aqui o nosso y, não, quer dizer, o nosso x aqui é menos 2, então ou está no primeiro ou no segundo quadrante, quer dizer, ou está no segundo ou no terceiro. Pronto, x menos 2, x negativo, segundo ou terceiro. O nosso y é 0, então isso aqui não está em nenhum quadrante. Quando o ponto está sobre um dos eixos, a gente diz que ele não pertence a nenhum quadrante. Então tá aí, está sobre o eixo x, acabou. No C, bom, o C seria 1 e 1, tá? X é positivo, ou está no primeiro ou está no quarto quadrante. E agora o nosso y também é positivo, então só pode estar no primeiro quadrante. Primeiríssimo. Próximo. D. X é 4, então é positivo, legal, ou primeiro ou quarto, e o y é menos 2, então está no quarto quadrante. E o E, os dois são negativos, então só pode estar no terceiro. Só pode ser. Muito bem, então seria essa a resposta. O único que está sobre o eixo X aqui seria o ponto B, então ele não está em quadrante nenhum. Que foi essa a convenção que a gente viu, né? E acabou, não tem discussão, é só isso mesmo. Então menos 2 e 0. Tá, não preciso vir pra cá, né, cara? Vem pra cá. Menos 2 e 0 tá aqui, ó, sem nada, ó. Ou melhor, x-axis, ok? Então é assim que ele representa. Sobre o eixo X, provavelmente. Tá, o C, 1 e 1, primeiro quadrante, muito bem, a gente já fez. O D, 4 e menos 2, quarto quadrante. Tá, primeiro aqui, 4 menos 2, quarto quadrante. E menos 5 menos 3, terceiro. De novo, importante tu corrigir as tuas respostas, tá? Importantíssimo tu fazer isso, para não perder tempo depois. Eu acho muito chato ter que revisar, voltar e refazer coisas. Eu não recomendo que tu pegue uma lista com 30 questões e faça todas para depois corrigir. Tu não tá fazendo uma prova, tu não tá sobre avaliação. Ah, mas eu já estou treinando para quando tiver que fazer a prova, eu já estou acostumado a resolver uma questão atrás da outra. Tu vai estar resolvendo uma questão atrás da outra. Só que tu vai tirar um tempinho ali para corrigir, para ver se tua resposta está certa. E se tu errar, tu já corrige na hora. Aproveita isso. Então, e não fica propagando um erro para frente, assim, fazendo tipo, tu errou uma coisa e acha que aquilo tá certo e vai propagando o erro num monte de questões. Aquilo é bem capaz de ficar fixado na tua cabeça e tu errar depois por conta disso. Então, recomendações aí no meio do vídeo, né? Ok. Questão 9, a 10 vai ser muito similar, a gente, de novo, né? Tá deixando quieto. Então aqui a gente tem um segundo objetivo. Equações lineares com duas variáveis. Para os exercícios 11 a 14, determine se o par ordenado é uma solução da equação linear. Tá. Par ordenados. Nós. Tem 3. A 12 e a 13 é que a gente vai fazer. Tá. Muito bem, vamos começar com a 11 aqui. Começaremos pelo começo, parte mais divertida. Qual é a nossa equação? 2x menos 3y igual a 9. Qual é que é o nosso ponto? 0 e menos 3.
Parece bom, parece promissor. Muito bem, então nesse caso aqui o que tu faz? Copia a tua equaçãozinha para cá, substitui valores. Teu x é 0, ou seja, isso aqui dá 0. E aí o teu y é menos 3. Então, coloca ele aqui. Então, menos 3 vezes menos 3 dá 9, ou seja, isso aqui é igual a 9. Muito bem, então verificou, esse é um ponto. Que é a solução, né, dessa equação, ou seja, esse é um ponto que pertence à reta ali quando tu fizer o desenho traçar o gráfico disso daqui, né. Se a gente fizer, inclusive, que temos a possibilidade, então podemos fazer e verificar aqui na prática se aquele ponto é uma solução, se ele pertence aqui, ó, essa reta. Então, qual era o ponto mesmo? Vocês me perguntam, era 0 e menos 3. Então, quando x for 0, o y tem que ser menos 3, que é exatamente o que a gente verifica aqui. Ah, mas tá pequenininho, mas deixa assim. Tá? Então esse é um ponto. Vamos voltar para lá. No próximo vídeo eu mudo as cores aqui para ver se eu consigo acertar isso daí e fique fácil para mim enxergar. Vocês, por outro lado, que não são daltônicos, não precisam se preocupar tanto com isso. Segundo ponto, qual que seria? Vamos descobrir. Menos 6 e 1. A gente poderia já ir direto no gráfico lá e verificar se esse é um ponto que pertence, mas isso de novo é um atrapasso. O GeoGebra é só um recurso extra que a gente está utilizando. Tu no teu caderno, muitos desses gráficos aqui, dependendo dos pontos, tu não teria como dizer se realmente o ponto pertence ou não. Então tu precisa substituir na equação para ver se é a solução ou não é. Então aqui, nesse caso, seria o que? Seria menos 6 vezes 2. Então isso aqui seria menos 12. E ficaria menos 3 vezes 1, que é o nosso y. Então ficaria só 3. Então isso aqui é menos 12 menos 3, que dá menos 15. Logo, este ponto não é um ponto que pertence à reta. Isso aqui não é uma solução para a equação, esse par ordenado, tá? Então é só o A por enquanto é solução. Vamos testar o C. E tu poderia verificar, ó, se tu quiser olhar no gráfico, olhar no GeoGebra para ter certeza, pega o menos 6 aqui. Então o teu x menos 6. Se a gente vir aqui, vamos lá, x menos 6, ele está dizendo que o y tem que ser 1. Então ele teria que estar aqui, ó, exatamente nesse local. O que não acontece, porque para o menos 6, o valor do y, se a gente olhar, é menos 7. Tá? Muito diferente de 1. Então logo não é solução. Vamos para o próximo. Eu lamento que tenha ficado muito ruim de ver, né? Mas no próximo vídeo eu acerto isso. Depois da volta das férias, a gente vai resolvendo com calma essas coisas. E o C é 1 e menos 7 terços. Tudo bem. Opa. 1 e menos 7 terços. Tá, imagino eu que esse seja um ponto, sei lá, acho que eu já tenho copiado a equação, né? Já. Tá, então se o x é 1, então aqui vai ficar 2. Agora para o y, bom, substituímos aqui e vemos o que dá, né? Menos 7 terços. Parece que vai dar certo, tá? Peraí que eu tenho que arrumar tudo isso daqui para botar na forma de fração, para que fique razoável para todo mundo ver. Muito bem, então aqui a gente vai multiplicar, pegar esse menos 3 e multiplicar por menos 7 terços, então vai ficar 3 dividido por 3, que dá 1. Então ficaria menos 1 vezes menos 7, que dá 7. Então ficaria 7, quer dizer, ele daria mais 7, né? Então mais 7, ou
2 mais 7 dá 9. Então, sim, esses pontos aqui são soluções, né? Isso aqui é uma solução para nossa equação, esse par ordenado. Tá, dá pra gente verificar, tá? Então, quando x for 1, vamos ver aqui, para o nosso x igual a 1 tá aqui. Então o y tem que ser menos 7 terços, que estaria por aqui. Nossa, mas é muito zoom para chegar nisso. Ah, ele tem como mostrar o valor dos pontos, né? Mas enfim, nosso x é 1, 7 dividido por 3 dá 2 e alguma coisa, né? 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, então é 2, alguma coisa. Então faz sentido, tá no meio aqui. Tá? Não dá pra gente ver diretamente, mas de fato faz todo sentido do mundo. Dá pra acreditar que seja mesmo. Então vamos pro próximo aqui. Não, meu benzinho, não quero salvar arquivo, não quero fazer nada desse tipo de coisa. Tá? A 13, mesmo estilo, mesma coisa. Só tá o x isolado aqui de um lado, perdido da vida. Mas isso não é um problema. X igual a quem? 1 terço de y, que eu vou escrever como sendo y dividido por 3, que dá no mesmo, mais 1. Se dá na mesma coisa, escrevemos assim, fica melhor. Todo mundo concorda? Eu acho que sim, então tá bom. Então tá bom, tá. Agora, os pontos vão ser, letra A, vai ser alguma coisa, né? O que será, ninguém sabe. Então, vamos pegar aqui, menos 1 e 0. Interessante. Se a gente copiar a equação, que ajuda bastante nesses casos, espera lá, Ctrl V. Então, o nosso x é menos 1. Então, vamos substituir aqui. Tá, o y é 0, logo isso aqui dá 0. Então, ficaria menos 1 igual a mais 1 ou igual a 1. O que não é verdade. Logo, esse ponto não é uma solução da equação. Se a gente pegar a nossa equação, que já está aqui, vir para cá para o GeoGebra, dá 2 cliques aqui, substitui uma pela outra, dá um Enter. O menos 1 para o x está aqui, né? Quer dizer, o 1 para o x. Deixa eu ver. É menos 1. Ele está dizendo que quando x for menos 1, o y vai ser 0. Que não é verdade. Que o menos 1 está aqui. E neste caso, o y... Nossa, o y vai ser um negócio... Vai ser menos 6, né? De fato não acontece. Espera aí, tirar um pouco do zoom. Pronto. Aí fica mais fácil visualizar, né? Menos 1 ali pro x, o y menos 6. Logo não é. Não é mesmo. O y não é 0. Vamos lá. B. O que ele vai dar para nós de ponto aí? 2 e 3, né? 2 e 3. Tá, então, primeiramente que o nosso x é 2 e o nosso y é 3, logo 3 dividido por 3 é 1, então 1 mais 1 é 2. Logo, então esse é um ponto, sim. Então vamos lá ver se de fato é verdade. Quando x for 2, y tem que ser 3. Tá? x1, x2 está aqui. Então a gente sobe devagarinho. y1, y2, de fato. Quando x é 2, y é 3. Constatamos. Então só o ponto B. Letra C. Eu nem tô olhando o gabarito, né? Pô, eu falei pra olhar o gabarito e não olhei da última.
Mas é uma coisa, né, cara? A, a, ou a gente olhou. Caramba, eu já não lembro mais. Tá, esse é um ponto. Ponto A é, dá 9. O B não é. E o C é. Então a gente verificou no GeoGebra, né? Em minha defesa, a gente verificou no GeoGebra. Então, mas vamos lá olhar o gabarito. Não, poxa vida. Deixa assim, isso. Tá, 9 seria. Não é 9, é 11. O A sim, o B não e o C sim. Beleza, tá. Então, tá bom. Vamos para a 13 e a gente resolve aqui. O A a gente viu que não, o B sim e o C a gente está fazendo agora. Eu sou bom em dar conselho, né? Façam, mas eu mesmo não faço. Menos 6 e 1. Certo. Então nosso x é menos 6. Substituímos aqui. Pronto. O y é 1, então isso aqui vai me dar um trabalho. Certamente. Bom, não é um grande trabalho, então não vai ser tão complicado. Bom, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, vou copiar isso e vou tentar escrever na próxima linha, né? Esse 1 aqui, eu vou escrever ele como sendo 3 dividido por 3, mas não aqui, né? Vamos dentro aqui do coisa. Mais 3 sobre 3. Agora eu posso copiar isso e tu já vê que não vai ser, né? Isso aqui vai ser 1 mais 3 dá 4, ficaria 4 terços. Primeiro que não vai ser negativo o valor, já acabou por aí. A gente não precisa nem perder tempo seguindo ou tentando resolver isso. Tá, então... Então o único ponto que é o B, tá? Nesse caso aqui. O menos... Então se a gente olhar para a afirmação dele, ó, quando o x for menos 6, o y tem que ser igual a 1. Será que é verdade? Quando x for menos 6, nossa, o y tem que ser 1. Então teria que estar aqui, ó. Tu teria que estar vendo a reta passando aqui, nesse ponto. Tá vendo ela passando ali? Não. Quando quando x é menos 6, o y vai ser uma miséria. Então é esse ponto aqui. Caramba. O y vai ser menos 21. Nope. Não deu. Então a única é a B, tá? Que é 1 mais 1 igual a 2. A única que a gente achou para 3. E o resto não. Então, para 3 não, para 13, né? Então é assim, ó. Não, sim e não. Beleza. Muito bem. Opa, troca pro outro. Vamos pra cá. Então agora 15, né? Tá certo. (14) tá por ali. Objetivo 3. Gráficos de equações lineares com duas variáveis. Ok. Para esses exercícios, do 15 ao 18, complete a tabela com o gráfico de linha definido pelos pontos. Tá bom, 3x menos 2y igual a 4. Tá certo? Menos 2y igual a 4, tá. Ele já escolheu pra gente, né? Quando x for 0. Então, quando x for 0, o que vai sobrar pro y? Cara, aqui é 0, esquece, então foi embora. Y ficaria menos 2y dividido por... menos 2y igual a 4. Então se eu dividir ambos os lados aqui por menos 2, eu ficaria com menos 2. É isso.
Tá, então esse é o ponto. Próximo ponto, peraí. Coloca uma vírgula, espaço. Ah, o y é 4. Tá, se o y for 4, e aqui eu lamento tá fazendo meio rápido, tá? É que coisas, quando é fácil a gente faz, né? Mas você não pode fugir disso e vai fazer no caderno de qualquer jeito, certo? Eu espero que sim, né? Então, aqui vai ficar 8, então ficaria 3x. Essa daqui não é tão fácil fazer, não. Não é, não. Então a gente copia e faz aqui embaixo. 3x menos 2y. O y aqui vai ser 4, então esse aqui vai ser menos 8. Logo, se eu somar 8 em ambos os lados, ficaríamos com 3x igual a 12. Logo, meu x é igual a 4, né? E o y é 4, que a gente já sabia. Olha os problemas, cara, olha os problemas. Perfeito, tá feito isso. 2 pontos, ele quer mais um, né? Sempre pega 3 por precaução para reta. X é menos 1. Tá, se o x for menos 1, o que acontece? Aqui ficaria menos 3. Então, se eu somar 3 em ambos os lados, eu ficaria com menos 2, y igual a 7. E aí, o y, o nosso x é menos 1, né? E o nosso y vai ser o que? Seria 7 dividido por menos 2. 7 por menos 2 é menos 3,5. Menos 3,5. Tá, então são esses os pontos. E é isso que a gente tem. Ele quer que trace o gráfico disso. O GeoGebra traça o gráfico pra gente. A gente verifica se esses pontos aí pertencem ou não à reta. Só para ter certeza, tá? Então, quando o y for menos 2, x é 0. Vamos ver? Ó, y menos 2, x 0. Perfeito. Então, quando x for 4, y é 4. Segundo ponto que a gente vai testar. x4, y4. x4 está aqui. Vamos subindo. E aqui... Não, pô. x4, y4. Perfeito. Aqui já seria o suficiente, mas para te garantir, testa o terceiro ponto. X menos 1, y menos 3,5. X menos 1 está aqui. Y menos 3,5. Tá no meio da... exatamente, ó. Tá aqui. Menos 3,5. Muito bem, testamos os pontos. Vimos que tudo funciona bem. E é isso. Vamos pro próximo. Quer dizer, vamos pro próximo nada, né? Ele quer ver o gráfico aqui. Então, questão 15... 0 menos 2, 4, 4, menos 1, menos 7,5. Beleza. Tá? Ele fez o gráfico, coisa que a gente também fez. Ou melhor, o GeoGebra fez pra gente. Mas a gente avaliou. A gente deu uma olhada, viu? Disse que tá tudo certo e é isso que importa. No final das contas. Então, questão 15 tá aí. Questão 17. É assim até que é agradável de avançar nas questões, né? 16 não. 17 aqui. Tá, aqui ele escolheu só valores pro x. Para determinar o y aí, beleza. E escolheu valores fáceis ainda por cima, ainda bem, né? Y igual menos x sobre 5. Eu vou deixar assim. Assim parece mais agradável. Menos x sobre 5. Tá bom.
pontos aí para trabalhar. O primeiro deles seria com x0. Então, x0, o que vai dar para o y? 0. Segundo ponto, 5. Então, 5 dividido por 5, melhor eu colocar aqui, né? X é 5, e 5 dividido por 5 dá 1, então ficaria o y menos 1. Terceiro e último ponto, porcaria, é menos 5, tá? Menos 5 dividido por 5 dá menos 1, com esse menos 1 aqui ficaria mais 1, então menos 5 para o x, 1 para o y, acabou. Menos 5 para o x, ok. Funciona bem. Tá, agora a gente coloca isso aqui, faz o gráfico e vê se a gente acertou, né? Mas não aqui, cara, eu não sei, tá acontecendo uma coisa que eu tenho problema de trocar as janelas, eu não tinha esse problema antes. E ainda que eu lidava com um monte de janela na mesma área de trabalho, agora eu tenho 3 áreas de trabalho para me preocupar aqui, o que divide bastante a quantidade de coisas abertas em cada uma. E mesmo assim eu tô me perdendo. Tá, enfim, a gente percebe que essa reta aqui passa pela origem, o que é muito bom, né? Porque um dos pontos que a gente viu lá é 0, 0, certo? Inclusive é o primeiro aqui, ó. Então é bom ver que a reta passa pela origem. Segundo ponto, as coordenadas dele seriam 5 para o x e menos 1 para o y. 5 para o x estaria para cá. Tá aí o 5 do x e menos 1 para o y, perfeitamente aqui. Ainda bem que ele mostra ali o ponto, né? Agora, se a gente tiver menos 5 para o x, a gente teria 1 para o y. Vamos ver? Menos 5, não, deixa eu passar para cá. Menos 5, teria 1 para o y, tá aqui. Exatamente. Vamos ver se ele mostra o ponto aqui. Configurações, exibir, botão para reproduzir, botão não sei o que, itálico, selfie, negrito, não é o que eu quero. Tá, outros, cor de fundo, cara. Tá, exibir coordenadas do mouse, perfeito. Então, exibir coordenadas, aqui ele mostra os pontos, melhorou bastante, mas a fonte ainda tá pequena, né? A fonte ainda tá pequena. Não. Malha não é aqui. É por aqui. Abrir configurações, ele muda o menu. Exato. 28 não tá bom. 32. Quantidade de casas decimais. 3 casas decimais tá bom, né? Não precisa mais do que isso. Bobagem ter mais do que isso. Ok. Acho que era isso por enquanto. Depois eu mexo no resto. Tá. 5 e 1. Muito bom. Fica ruim pra função, né? Aqui fica feio pra função quando a letra é grande. Mas a gente se adapta a isso também, não tem problema. Tá, então, menos 5 pro x, 1 pro y. Verificamos os pontos, tá tudo certinho, não tem problema nenhum. 19 agora. Ctrl B. Eu verifiquei gabarito. A gente tá vendo o gabarito por aqui, né? 17, tá? Menos 5, 1, 0, 0 e 5 e menos 1. É isso aí. É isso aí. E 19 tá ali. Ninguém quer ver, né? 17, 18, vamos para 19. Nossa, olha a quantidade de gráficos. Para os exercícios do 19 até o 30. Faça o gráfico aí das equações lineares ou da equação linear. E se tu não lembra, como o
velho e bom livro sempre relembra pra gente, vá ver os exercícios aqui, ó, 3 e 4, para te conseguir resolver essas questões. O que é um negócio bem feito, né? É um negócio legal isso, de relembrar as coisas para nós. Tá, aqui a gente teria x mais y igual a 5. De novo, caímos no básico de sempre. X mais y igual a 5. O livro, ou esse autor, ele é realmente cuidadoso nesse caso aqui. Ele sempre pega 3 pontos para garantir as coisas. A gente sabe que isso é uma reta. Então, para traçar uma reta, bastam 2 pontos. Mas para verificar se tu acertou de fato, com 3 pontos é garantido. Tá? Porque se os 3 estiverem sobre a reta, é garantidíssimo que tu acertou a questão. A gente vai vai escolher 3 pontos quaisquer? Não, a gente tem o GeoGebra, a gente tem auxílio aqui. Quando tu for fazer uma prova, tu vai tomar mais cuidado. Quando estiver resolvendo as tuas questões, tu vai usar 3 pontos. A gente, como tem um monte de coisas junto para auxiliar, vai pegar só 2 e é isso, tá? Mas daí não é seguro, porque não sei o que, não sei o que lá. Tu tá falando uma coisa e fazendo outra. Sim, mas eu tô te avisando que eu tô fazendo isso. Não tô te dizendo que é uma coisa que tu deveria fazer. A prática correta é pega 3 pontos, que é garantido, e não fica inventando moda com 2 pontos só. Então eu já tô te prevenindo das coisas. Então, neste caso aqui, se o nosso x for 0, o nosso y vai ser 5. Outro ponto seria quando o nosso quando o nosso y for 0, então o nosso x seria 5. Então, são os 2 pontos que eu vou pegar. Y0, não esquece disso, meu jovem. Pronto. Então tá aí, 0,550. Com isso, a gente já consegue fazer o gráfico aí, né? Com esses 2 pontos aqui que a gente tem. O GeoGebra consegue sem nada, né? Ele simplesmente, tu coloca aqui a função, a equação, melhor dizendo, não é a função. Tá, os porcos começaram a brigar. Porque não tem o que fazer de madrugada. Que hora é agora? 6h03 da manhã e os bichos discutindo. Veja só que vida, né? Tá? X mais Y igual ali. Tá, beleza. Então vamos verificar os pontos que a gente pegou. Por exemplo, o ponto aqui 0 e 5. Então quando o x for 0, y é igual a 5. De fato, primeiro ponto que a gente tem ali, x0 e y5. E aqui quando o nosso x for 5, o y tem que ser 0. Então x5 é o que a gente espera encontrar aqui, exato, e o y igual a 0. Então tá muito bem, a gente poderia pegar, já só de olhar para cá, saber outros pontos que são soluções. Por exemplo, x igual a 3, y igual a 2 é uma solução para a nossa equação. Simplesmente por ter conseguido fazer o gráfico dela, a gente consegue encontrar inúmeras soluções, infinitas soluções para a nossa equação aí de 2 variáveis. Veja que coisa bonita, né? Tu conseguindo alguns pontos ali, tu conseguir traçar o gráfico, tu já tem todas as outras soluções possíveis para a tua equação. Isso é realmente muito bonito. Tá, vamos ver o que o autor fez aqui de gabarito. 19. Ele escolheu os pontos, ó, tu nota aqui, ó, 5 e 0, 0 e 5, né? E o outro aqui 5, 0. Tá aí. Muito bem, vamos para a próxima. Que o GeoGebra fez um trabalho magnífico. 21, 21, 19, 20, 21. E vamos até a 30 nessa brincadeira. Essa daqui, de novo, x e y igual a 0, a gente sempre vai tentar, né? É o mais fácil para simplificar as coisas, é escolher um deles como sendo 0. Então 3x menos 4y
Opa, 4t não. Isso aqui é igual a 12. Mais alguma coisa? Não. Então vamos fazer. De novo, x0, primeira coisa, né? Se o meu x for 0, meu y vai ser, ficaria 12 dividido por menos 4. Isso daria menos 3. Próximo. Se o meu y for 0, então o nosso x ficaria 12 por 3, que dá 4. Daria 4 e 0. É exatamente isso. Vamos testar? Então tá. Deixa eu copiar primeiro, né? Porque a dificuldade de poder copiar isso aqui. Vamos colar. Pronto. Tá, então pontos aqui importantes. Quando x é 0, y é menos 3. Que foi o que a gente achou. De novo, o GeoGebra fez isso, fez do jeito dele lá, não tem nada que ver com a nossa resolução. Então, se os pontos batem, tá ótimo. Tá? x0, y menos 3, x4, y0. Vamos ver? x4 tá aqui, y igual a 0. Perfeito. Melhor que isso, impossível. Se bem que vamos ver como é que anda nosso tempo de gravação. Tá, pra mim não vai perder muito aqui. Temos aí 24 minutos. Tá bom. 6h30 mais ou menos dá pra parar, né? 23. Ei, tu não arrumou um relógio ainda pra deixar ali marcando o tempo pra ti? Não arrumei ainda. Uma hora eu arrumo e a gente resolve esse problema. Gabarito, né? Gabarito, meus amiguinhos. Vamos olhar pra cá. x4, y0, x0, y menos 3. 23... Não, é 21 aqui. Tá, x0, y menos 3, x igual a 4, y igual a 0. Tudo bem. Então foi ser 21. 22 não faremos, faremos 23. Y igual a menos 3x mais 5. Eu só espero que não tenha uma goteira em cima da minha cadeira, cara. Chuva é uma maravilha, né? Mas o cara num galpão, gravando, não ajuda muito as goteiras, com toda certeza. Tá, mas vamos seguir aqui. Eu acho que é só um gato incomodando. Então, menos 3x mais 5, beleza. Pontos. Nesse caso, de novo, né? Primeiro x igual a 0. Então, bota um 0 aí. O nosso y naturalmente vai ser igual a 5, né? Isso aqui vai-se embora, fica só o 5 ali. Segundo ponto. Se o x for 1, o y vai ser 2. É um ponto bom também. Não é necessário sempre tu pegar x e y igual a 0, porque nesse caso que nem é conveniente, né? Se o nosso y fosse 0, o ponto aqui, a coordenada x, aí ficaria 3x igual a 5. Ficaria 5 dividido por 3, 5 terços, não é uma coisa agradável. Então o nosso x sendo 1, aí vai ficar menos 3 mais 5, o nosso y vai ser 2. Tá? Com esses pontos aí já é suficiente para a gente traçar a nossa reta. Só que para ter uma certeza seria bom pegar sempre 3 pontos, né? Que nem eu te falei. É o adequado, é o indicado, tu faz se quer. Eu não estou fazendo por conta deste carinha aqui, né? Que aqui é garantido de eu verificar minha resposta. Então, ó, quando x é 0,
y é 5, que foi o que a gente pegou lá, né? De ponto, primeiro ponto, exato. 0 e 5, x1, y tem que ser 2. Então aqui, quando o nosso x for 1, o y é 2, perfeitamente. Como é maravilhoso acertar, né? Vamos dar uma olhada aqui no gabarito desta coisa, porque é sempre importante olhar. x0, y5, x1, y2. Tá. Aham. 23 foi. Vamos para 25. Não, poxa vida. Puxa que puxa. 24. 25. Bah, esses gráficos aqui comem um espaço no livro, né, cara? Caramba. Pelo menos o autor coloca o desenho, né, pra te fazer no próprio livro, mas... tem gente que gosta de escrever no livro, eu não sei. Eu faria isso aí no caderno. Não riscaria um livro, mesmo que fosse meu. Comprei, mas não vou riscar um livro. Tem tanta folha perdida no mundo aí, pra que eu vou estar riscando um livro? Então seria 2x sobre 5 isso daqui. O que não é muito agradável. Menos 1. Então... pra que eu peguei tudo? Deixa quieto, tá. 2x sobre 5 menos 1, a gente vai escolher pontos aqui com muito cuidado neste caso. O primeiro deles é quando x for 0, então o nosso y vai ser menos 1. Ponto tranquilo, né? Quando x for o que agora? Veja, eu vou escolher o 5. Então seria 2 vezes 5 que dá 10, dividido por 5 dá 2, menos 1 dá 1. Então x é 5, y vai ficar 1. Temos 2 pontos aí, só verificar agora com o GeoGebra. 0 menos 1, vamos gravar isso na cabeça. Então coloca aqui x0, y menos 1. Perfeito. Ali, botou o gráfico aqui, botou o ponto. Não quero adicionar nada. Tá, 0 menos 1. Aqui vai ser o que quando ele toca o gráfico aqui? Não, foi esse que a gente pegou, né? Nem precisamos se preocupar, a gente pegou x igual a 5, y igual a 1. x5, tá aqui, é esse mesmo. E o y1. Muito bem. 23, 25, x5, y1. Perfeito. x0, y menos 1. Tá bom. Tá, 25 tá ali. Vamos lá pra cima. 27 e 29. Primeiro a gente tem que fazer elas, né? Vinte e sete. Ô, porcaria. Hum, 28. Cadê você? 26, 27 aqui. Tá ótimo. Já tá isolado x. Não é difícil. X igual a menos 5y a menos 5. Tá, bom, aqui vamos escolher valores com cuidado. Se o meu y for igual a 0, o nosso x vai ser menos 5. Então, bota aqui menos 5 para o x, 0 para o y, tem um ponto. Segundo ponto, se o meu y for menos 1, ficaria menos 5 vezes menos 1, que dá 5, menos 5 dá 0, tá?
Então x vai ser 0 quando y for igual a menos 1. Temos 2 pontos. Então é o suficiente pra gente, né? Nesse trabalho porco e preguiçoso que a gente tá fazendo aqui. Que a gente não, que eu estou fazendo aqui. Não vou botar a culpa em ninguém, né? É o meu trabalho porco e preguiçoso. Então vamos verificar. Eu não preciso de todo esse espaço aqui para inserir a equação. Acho que isso aqui já é o suficiente. Tá, então quando x for menos 5, o y vai ser 0. Que a gente percebeu isso, né? Se voltarmos no ponto, é x menos 5, y 0. E quando x for 0, o y tem que ser menos 1. Quando x for 0, estamos aqui, y igual a menos 1. Não sei por que ele... É porque eu estou em cima da reta, né? Tá aí. Vamos verificar gabarito. Beleza. X 0, y menos 1. X menos 5, y 0. Eu sei que parece chato, eu entendo você, mas de novo, esse conteúdo ele é muito importante, não tem como pular isso daqui, tá? Tem como passar por cima e falar assim, não, 27 não, né, cara, 29. Não, isso aí vocês vão ver depois, não te preocupa. É facinho fazer os gráficos e tudo, e essas coisas. E na verdade não é tão fácil assim. Esses aqui até que estão muito simples, para falar a verdade. Muito agradável de trabalhar com eles. Olha esse daqui. Porque tu não tá fazendo todas as questões mais, é por isso que você perdeu a identidade. X igual a 2y. Não, a questão é que senão eu ia ter que estar corrigindo isso daqui. Claro, tem o GeoGebra, né? Tu tem como verificar se a tua resposta tá certa, mas mesmo assim tá fugindo do básico lá que a gente já viu ali, e o objetivo de fato é terminar o livro original nosso de matemática, né? Isso daqui seria só um desvio para comparar eles. E eu também já fiz tanta questão, né, do ensino fundamental ali, tratando desses assuntos, inclusive, que, poxa, fica bem complicado agora eu, depois de todo esse tempo, depois de 250 horas resolvendo questões de ensino fundamental, olhar para esse conteúdo aqui do mesmo jeito que eu olhava antes, quando eu não lembrava dos assuntos que eu tinha visto no ensino fundamental e ficar preocupado, falar, caramba, será que vocês já viram isso? Será que vocês deveriam saber? E de fato sim, vocês deveriam saber esses assuntos aqui tranquilamente. Eu deveria saber isso daqui. Assim, sabe, devia estar fresco na memória, mas coisa que não acontece. Então a gente vai fazer as ímpares só e seguir em frente, né? Para que eu estou me justificando? Acho que é para mim mesmo, nem é para vocês, de fato. Porque eu disse que ia resolver todas as questões desse livro aqui, dessa parte, não o livro inteiro, né? E agora eu volto a resolver e acabo fazendo só as ímpares que tem a resposta e paro de fazer as outras. Mas é que eu tava fazendo todas até nesse livro aqui por conta disso, né? Dessa preocupação de, esse assunto aqui ele é importante. E aí eu acho que a gente só vê isso no ensino médio. Então eu preciso dar mais atenção para ele. O que não é verdade para essas questões aqui. Que você deveria ter visto no ensino fundamental. E no mundo ideal, coisa que nunca vai acontecer, você deveria lembrar desses assuntos. Coisa que também, isso é no mundo ideal. E outra coisa, tá no canal agora, né? Toda essa parte do ensino fundamental. Então, se tu tem dúvidas, tá ali. Se tu tem mais dúvidas ainda, existem inúmeros canais aí ensinando essas questões. Tendo dito isso, tendo me justificado para mim mesmo, agora a gente pode resolver, tá? Pontos aqui. Bom, quando o meu y for 0, o x também vai ser. Então, 0, 0. Como a gente tem esse ponto 0, 0, quer dizer que essa reta passa pela origem. Então, já é uma coisa, uma informação interessante aí. Quando o meu y for igual a 1, o x vai ser 2. Então, mais um ponto.
E é isso. Vamos copiar você. Tá? 2, 1. É o único que a gente tem que lembrar. O outro passa pelo... Opa. Mas tá certo. A outra parte passa pela origem, então... Tá. Quando x for 1... Ou melhor, quando y for 1, x é 2. Tá aqui ele. 2, 1. Tudo bem. Só isso. Só isso. Bem simplesinho, né? Bem tranquilo. Tá? 29 tá aí. Vamos para 31. O que é que nós temos na 31? Ninguém sabe. Claro que eu deveria, né, olhar o gabarito lá, porque, né, passar pelas questões como se, não, como se soubesse a resposta, tá? Então a reta passa pela origem, e quando o y é 1, o x é 2. Bem aqui. Né, tchê. Complicado. Tá. Questão 30 foi-se. Que a gente não vai fazer. Opa! Eita! Dada... Não, eu me impressionei com isso daqui, ó. Com essas questões. Dada uma equação linear, como encontrar o ponto em x, né, onde o gráfico intercepta ali o eixo x? Quando a gente... Tá, então tem duas perguntas. Então, beleza. Olha, para te encontrar o x, tu supõe que o y é igual a zero. Ou substitui y por zero. Porque... Veja bem, vamos lá. Volta para cá. Então temos aqui um gráfico que a gente poderia limpar. Ou melhor, deixar... É que esse não está muito bom, né? Vamos fazer outro aqui. X igual... Ou melhor... Y igual a 2 mais x. Pronto. O que a gente tem que entender é o seguinte. O ponto ou o local aqui onde o gráfico, né, a nossa reta que vai passar pelo eixo x, implica que esse ponto vai estar sobre o eixo x, certo? O que significa que o valor de y neste ponto será zero. E aí, para a coordenada onde aqui o eixo corta o eixo y, essa reta corta o eixo y, o nosso gráfico, sei lá, corta, implica que o x tem que ser zero nesse momento. Então esse ponto vai estar sobre o eixo y. Então como é que a gente encontra esses pontos? Ora, se tu quer encontrar o ponto onde o teu gráfico aqui vai cortar aqui o eixo x, é só tu igualar o y a zero, substituir y por zero e tu descobre qual que é o valor de x na equaçãozinha com duas variáveis. E vim pra cá sem querer, vim pra cá, não é pra cá que eu quero vir, pra cá. Então, para encontrar o ponto, encontrar não dá, né? Encontrar fica melhor. O gráfico cruza o eixo x, passa pelo eixo x, vou colocar assim. O x iguale y a zero. Ou melhor, substitua é difícil, né? Substitua y por zero. Ponto. Para encontrar o ponto onde o gráfico passa pelo eixo x, substitua y por zero.
Eu acho que tá mais ou menos. E a outra que ele quer saber é pro y, né? Então, se a gente copiar isso, tranquilamente, tranquilo, ponto de grapaço pelo eixo x, aqui nesse caso vai ser y, substitua x por 0. Ah, mas não tá bom porque não tá bem explicado, porque não sei o que lá. Não está nos melhores dias. Então, vamos ver. Para encontrar onde o x-intercept, substitui y igual a 0 e resolva para x para encontrar o y. Exatamente. E isole o x, eu deveria ter colocado isso. Mas não coloquei. Perdão, vai ficar por aí mesmo, tá bom. Quer dizer, não tá bom, mas é um começo. Acabou as páginas. Acabaram-se elas. 33. Para os exercícios do 33 ao 44, encontre onde o x intercepta, encontre o y, tá? Faça o gráfico da equação, tudo bem, muita coisa. Muita coisa. A gente tem minutos para fazer isso, né? É 6h27. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Dois x 3y igual a 18. Exatamente. E agora, bom, para encontrar de novo o básico de sempre, né? A gente precisa fazer o gráfico, precisa encontrar os pontos aí. Então, primeiramente, qual é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x? Quais seriam as coordenadas? O x-intercept, né, que vai ser ele isolado, y é 0, seria o quê? É só supor que y é igual a 0, então o nosso x aí vai ser igual a... Então isso aqui seria 0, acabou, sumiu. Fica 2x igual a 18, logo o nosso x é 9. Então, o primeiro ponto para nós traçar o nosso gráfico seria o quê? y0, x9. Tá, segundo ponto, aí a gente supõe que o x seja 0. Tá, então, isso aqui até vai ser fácil de fazer, né? x0, então nosso y vai ser quanto? Tá, isso aqui foi embora, sobrou só 3y igual a 18. 18 dividido por 3 é 6, então meu y-intercept, sei lá o que, é igual a 6. Então, se eu arrumar isso daqui, x é 0, y 6, temos essa coisa bela e maravilhosa aqui, né? Então esses dois pontos é o que a gente tem, 9006. Vamos copiar a nossa equação e colocar no nosso belo GeoGebra lá que ele faz pra gente. Ele encontra, o menino trabalha. Certo, tá? 9 e 0. Então 9 pro x, 0 pro y, foi o que a gente achou. 9 pro x, 0 pro y foi, um dos pontos foi 0 e 6. Tá, 0 pro x, tem que ser 6 pro y. E tá aqui em cima, 0, 6. Lindo. Vocês não acham? Eu acho muito bonito. Tá. Então fizemos as duas, 35 agora. Muito bem, antes da 35 vamos ver a 33. 9006, beleza, então ele quer que entregue dessa forma aqui. Ainda bem que a gente fez. E o gráfico, olha que bonito. X é 0, Y é 6 e o Y0, X é 9.
Eu acho lindo essas continhas. Vamos ver quanto tempo temos. Acabou-se o nosso tempo. Então no próximo vídeo a gente segue resolvendo essas questões. Muito obrigado pela tua companhia. Eu lamento as dificuldades que eu tive aqui com o GeoGebra, mas a gente vai melhorando com o tempo, tá bom? Então, até mais.